Às vésperas de um 7 de setembro, nosso assunto agora é disputa eleitoral e os números da mais recente pesquisa eleitoral. Vamos ver. É que foi divulgada hoje mais uma pesquisa de intenção de voto, é a pesquisa XP e PESP, que confirmou o cenário de estabilidade entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Yuri Pita já está aqui com a gente. Faça a leitura, Yuri, por favor. Boa noite. Boa noite de verdade aqui para você, Renato, para todos os nossos colegas e todos que estão nos acompanhando. Essa é a pesquisa XP e PESP, que foi divulgada hoje. A gente vê essa linha praticamente reta do ex-presidente Lula. Agora, né, a gente pegou os últimos 4 meses para ter esse retrato, esse filme que tem acontecendo além do retrato de hoje. E agora ele está com 43%, estava com 45% ali em maio, ficou oscilando nessa faixa. Da mesma forma... Né? Na margem de erro. Tudo na margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos nesse caso. E aí, o presidente Jair Bolsonaro também, dos 34, vem mantendo 35. A história aqui que a gente vai contar e detalhar um pouco mais tem a ver com o que vocês estavam falando desse ponto da virada ou não, é fazendo essa somatória Ciro Gomes e Simone Tebet. Se a gente pegar ali a somatória em maio, 8 mais 3, 11 pontos, 11% somados, Ciro Gomes em terceiro, Simone Tebet em terceiro sempre. Ciro Gomes vem mantendo, foi para os 9 e seguiu no 9 aqui até agosto. E Simone Tebet está oscilando também dentro da margem de erro, mas tem subindo de degrau em degrau, como gostam de dizer os seus aliados, 5%. A conta é que agora a gente está falando de 14% aqui, ante 11%. E essa conta, né, Renato, acaba sendo fundamental para travar a grande discussão que está colocada nesse momento. Ter ou não ter primeiro turno. Do jeito que está aqui na IPESP, do jeito que estava no IPEC, do jeito que está na Genial Quest, que a gente também vai abordar hoje, vai ter segundo turno. Se esse 7 de setembro vai ajudar ou não, aí é outra conversa. Mas pelo retrato das pesquisas agora, tem segundo turno. As pesquisas telefônicas, em geral, isso que talvez... é o caso daqui do IPESP. Que é o caso do IPESP, elas tendem a valorizar a intenção de voto dos candidatos mais ricos, os candidatos que têm preferência entre os mais ricos. Nós vamos ver que nas pesquisas presenciais, como a da Quest, a do IPEC e do Datafolha, as diferenças crescem entre Lula e Bolsonaro e cai também as intenções de voto da Simone um pouco. Dentro da margem de erro, nada muito substancial, mas por que isso? Porque as pesquisas presenciais dão maior peso para as candidaturas majoritárias na baixa renda, que é o caso do presidente Lula. Nós já falamos aqui no Arena CNN que, na prática, isso acontece o inverso no Rio de Janeiro, com Freixo indo na frente, tendo maior intenção de voto nas pesquisas telefônicas do que presencial, porque no Rio o Freixo tem uma maior preferência entre os candidatos mais ricos. Não tem a ver com ideologia. Mais ricos. Não tem a ver com ideologia. O que pega aqui, na verdade, é como que será os votos brancos e nulos. Né? Os votos brancos e nulos vão ser muito importantes, tanto quanto essa soma que o Yuri dividiu com a gente do Ciro e da Simone, para definir se teremos ou não segundo turno nesse processo eleitoral. Pois é, porque aí nessa... Diga lá, Márcio. Não, eu só queria completar aqui os números. Pablo Marçal do PROS, Sofia Manzano do PCB, que Soraya a Tronic. segunda tela aqui. Exatamente. Tá vindo. Nenhum deles. Soraya Tronic do União Brasil, Roberto Jefferson do PTB, Vera Lúcia do PSTU, Leonardo Péricles do Unidade Popular e Emael do Democracia Cristã. Eles foram citados, mas não chegaram a pontuar 1%. E aqui é importante. O Felipe Dávila consegue pontuar e os não votos que a gente estava falando, com 5% também está dentro, oscilando disso. Eu te cortei. Eu ia só complementar uma questão que eu acho que é legal a gente abordar, Renato, porque tem essa questão dos brancos e nulos e do não voto, aqueles que... Abstenção, por exemplo. A abstenção fala, tá resolvido isso, não vou votar. Isso pode pesar muito nessa eleição. Né? Em outras eleições, acaba não pesando tanto, isso se reflete mais no segundo turno. O segundo turno tem menos votos válidos, tem menos gente indo votar do que no primeiro turno. Mas nesta eleição aqui, este ano, isso pode fazer diferença já no primeiro turno, né, Renato? Perfeito.
essa ida, esse eleitor que olha e fala, bom, eu queria votar no Ciro, eu queria votar na Simone, no Felipe, em quem fosse, mas está entre Lula e Bolsonaro, ele já se abstém desde o primeiro turno. Tem uma diferença dessa eleição para a eleição de 2018, que foi o recadastramento eleitoral. O recadastramento eleitoral, em geral, leva a uma abstenção menor. Porque parte do que se considerava na abstenção anterior, considerava muito mais gente que já tinha morrido, que tinha mudado o seu domicílio eleitoral. Como o recadastramento é um recadastramento recente, do ponto de vista proporcional, a impressão que se dará é que teremos uma abstenção um pouco menor. Mas, na prática, isso tem mais a ver com o cálculo dos votos nulos do que efetivamente ter uma abstenção menor. E esse cadastramento desse último período eleitoral foi prejudicado por causa da pandemia, né? Claro. A gente perdeu todo o ano de 2020 e 2021. A gente vai trazer daqui a pouco o dia de campanha dos candidatos. Eles estão viajando, especialmente Jair Bolsonaro, que foi para o sul do Brasil, e também o ex-presidente Lula, que foi para a região norte. Mas é importante ter o Alexandre Borges, que não participou do nosso programa ainda hoje, para falar com você, Alexandre, exatamente como você está vendo essa pesquisa. Não muda muito em relação ao que a gente já viu na pesquisa de ontem, né? É isso aí, Márcio. Boa noite para você, boa noite aos meus companheiros e a todos que estão acompanhando. Essa pesquisa, ela está muito coerente com outras que saíram, inclusive essa semana. Você tem o presidente Lula no primeiro turno na estimulada, próximo de 43%, 44% das intenções de voto. Não dos votos válidos, né, dos votos totais. Nos votos válidos, em algumas, ele chega a passar de 50%. E o presidente Bolsonaro ali próximo de 34 pontos. A gente até viu que o bolsonarismo espalhou um resultado de um instituto com menos tradição e que dava quase um empate entre Lula e Bolsonaro, mas não faz sentido, aparentemente, porque praticamente todos os outros institutos, até institutos mais conhecidos com mais tradição, eles dão resultados muito próximos, muito parecidos dentro dessa faixa que eu acabei de comentar. Então, você tem um cenário de estabilidade, claro, evidente, a leitura dos cortes de renda também são muito claros. E o que pode mudar o cenário é algum reflexo do programa de televisão, porque isso vem em ondas, esse é outro ponto que é importante se falar. Qual é a influência do programa de televisão? Qual é a influência de debates? Qual é a influência de sabatinas? Hoje, pelo que a gente tem visto, muita gente que não acompanha necessariamente essa programação quando ela está acontecendo ao vivo, ela recebe recortes nas suas redes sociais com o tempo. Então você tem um efeito que ao longo dos dias tem gente que está recebendo cortes do debate de domingo hoje. Tem gente que está recebendo recortes de sabatina 3, 4, 5 dias depois. E isso vai se refletir numa pesquisa uma semana depois. Então é esse movimento que nós vamos acompanhar. Mas até o momento não tem nenhum indício de uma mudança significativa no quadro que a gente tem acompanhado. Então é possível e ainda continuamos nesse mesmo tom, onde ainda existe uma possibilidade técnica, matemática, da eleição se resolver no primeiro turno. Não é o mais provável, mas é possível. Dos números do primeiro turno, vamos ver agora para o segundo turno, porque a pesquisa XP e PESP também apresentou para os entrevistados uns possíveis cenários de segundo turno e o Yuri tem esse resultado aí, não tem, Yuri? Tá aqui, também pegando essa mesma sequência de maio para agora, mês a mês, Márcio, tem praticamente, no caso do ex-presidente Lula, total estabilidade, 53% nos 4 meses. O presidente Jair Bolsonaro estava com 35% em maio, manteve em junho, foi para 36% e agora 38% em agosto. Tem uma leve subida, mas ainda uma diferença bastante significativa aqui de 15 pontos percentuais, já foi de 18. E aí os brancos e nulos, e os que não responderam, que teve também uma leve queda, estava em 12, 11 e nessa última edição 9%. Eu acho que tem um detalhe interessante do segundo turno em que o Bolsonaro não varia a eleição, a intenção de voto dele no primeiro turno para o segundo turno. Ou seja, e qual é o indicador que isso representa? As pessoas veem aquela soma pontual, um ponto, com aquela sequência de variações de margem de erro. Mas quando você vê aqui a intenção que ele teve no primeiro turno para a intenção que ele tem no segundo, na prática, nós estamos dizendo que ele está muito próximo do seu teto. Ou seja, ele teve uma antecipação de voto que ele teria no segundo turno. Então, o Lula cresce substancialmente do primeiro para o segundo. O Bolsonaro fica no mesmo patamar. De um lado, significa que ele não vai cair, que ele tem uma amarração de voto muito grande. Do outro lado, significa que ele vai ter que tirar voto do Lula se efetivamente ele quiser ter alguma chance no segundo turno.
É o tal do voto cristalizado. Tão cristalizado que não consegue ganhar ninguém. Não perde ninguém, mas também não ganha ninguém. Não ganha ninguém. Vai direto para o Lula, se for o caso, ou então para brancos, nulos e abstenção. Alexandre, quer fazer um comentário sobre o segundo turno? Rapidamente, esse ponto que o Renato levantou é ótimo, porque quando você tem um candidato que apela para um nicho muito específico, a gente vê esse fenômeno dos votos do primeiro turno serem muito próximos dos votos do segundo turno, porque ele tem muita dificuldade de apelar para o eleitor fora daquela bolha. O caso clássico que a gente tem visto é a Frente Nacional Francesa com Marine Le Pen. Ela tem tido nas eleições recentes dela votações muito próximas do primeiro e do segundo turno, porque ela tem um eleitor apaixonado ali pela Frente Nacional, que vota nela no primeiro e no segundo turno, mas ela não consegue apelar sequer para a centro-direita, para o centro e para a esquerda, então nem se fala. Então é isso que nós temos visto, um fenômeno parecido na eleição aqui. E esse é o objetivo, né, Felipe, do presidente Bolsonaro nesse momento, garantir pelo menos o seu segundo turno aqui. Exatamente, mas ele tem muita dificuldade de conquistar um novo eleitorado, até juntando o que o Alexandre falou e o que o Caio tinha falado, em 2021, quando ele fez a manifestação do 7 de setembro, ele queria mostrar poder, mostrar força no momento em que a sua militância estava sendo alvo de decisões do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Agora, não é para mostrar força o objetivo final. O objetivo final é conquistar o maior número de eleitores possíveis. E esse movimento para o centro, como se costuma chamar em eleição, o Bolsonaro tem muita dificuldade de fazer. É o que eu tinha comentado ontem. Ele está precisando da Michelle, ele precisa da máquina pública, com o Auxílio Brasil. Então, há uma dificuldade realmente de crescer do primeiro para o segundo turno. Ele tenta, obviamente, reavivar na memória das pessoas os escândalos de corrupção dos governos do PT. Agora, quanto mais aparece sujeira envolvendo o grupo político dele, o Lula hoje já começou a falar sobre episódios de rachadinha, sobre episódios de compra de imóveis com dinheiro vivo, mais fica complicado também. Mas ele vai fazer esse apelo aí nas próximas semanas.